Eu só queria fazer um comentário sobre o que a gente fez da última vez. Esse teorema, essa proposição que eu provei aquela vez lá, ela não ficou muito clara, né? Eu só queria reformular, tá? E a prova foi um pouquinho bagunçada. Eu vou reformular e dizer os passos fundamentais da prova. Então, a afirmação correta é a seguinte: se você pegar uma curva regular, tá? O intervalo de definição tem que ser aberto para tudo dar certo, tá? Não precisa ser aberto, mas para provar facinho, como a gente fez, você deixa ele aberto. Existe uma reparametrização beta de alfa, tá? Que a reparametrização nova é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Esse é o enunciado correto. Alfa regular, sempre existe uma curva beta que reparametriza alfa, sendo que beta está parametrizada pelo comprimento de arco, tá? E a prova basicamente foi esses passos aqui, né? Você pega a função comprimento de arco da função alfa, você percebe que essa função tem derivada positiva, portanto é injetiva, ela tem uma inversa, a inversa vai ser a função que vai definir beta, né? Beta é dada pela inversa da função comprimento de arco, composta com a curva alfa, aí deriva beta em relação a S, que é o parâmetro que determina a função beta, e você tem essa relação pela regra da cadeia, né? Portanto, a derivada de beta é unitária, tá? O vetor tangente de beta é um vetor unitário, portanto, beta está parametrizado pelo comprimento de arco, ok? Bom, e a gente ficou devendo os exemplos, né? Vamos fazer os exemplos. Uma reta. Então vamos lá. Primeiro, reta. Como é que é a parametrização da reta, né? Que a gente conhece. Ponto, vetor direção. Então você tem que calcular a função de comprimento de arco. Primeiro calcula a derivada. Quem vai ser a derivada sem fazer a conta? Vetor direção, né? Beleza. Portanto, a função comprimento de arco, você pode pegar a partir do zero, por exemplo. Assim, essa função comprimento de arco do teorema, você escolhe o ponto inicial, o valor inicial do parâmetro. Então, para uma escolha distinta do ponto inicial, você tem uma função comprimento de arco diferente. Então, portanto, você tem uma beta diferente, tá? Essa beta não é única, tá? Ela não é única. Depende do ponto que você pegou para começar a contar o comprimento de arco. Então vamos pegar o zero, que é mais fácil. Aqui daria então o que? Sem fazer a conta. O que daria isso? Seria a norma do vetor tangente, a norma da direção da reta, né? Função constante, a integral, multiplicar pelo comprimento do intervalo. Bom, essa função é S. Então quem é H? H é a inversa de S. Quem é H? H de H de T, né? Vai ser S sobre raiz de A quadrado mais B quadrado. É isso, Marcelo? É isso, Marcelo? Então
Então você tem aqui T e S, né? A inversa toma valores em S, devolve T, né? T é igual a H de S, correto? Então quem é T? S sobre raiz de A quadrado mais B quadrado. Tá certo isso? Então quem é beta? Beta de S é alfa de T, que é x0 mais AS sobre raiz de A quadrado mais B quadrado, y0 mais BS sobre raiz de A quadrado mais B quadrado. Tá, beleza? Qual o valor? Onde está sendo percorrido S? S está em que intervalo? Na reta toda, tudo bem. Então, bom, veja que essa equação, essa fórmula era mais simples, concordam? A original. Tá certo? Ah, para que comprimento de arco? Você complicou. Complica, porque você tem que integrar, né? E às vezes, quando você integra, você pode chegar em expressões mais complicadas, correto? Mas isso vai servir para outras coisas. Você tinha uma parametrização mais simples, você vai passar para uma parametrização que pode ficar mais complicada, mas isso vai te ajudar em outros aspectos, tá? No fundo dessa da reta, o que a gente fez foi só normalizar o método. Exatamente, Gabriel. O que a gente fez foi a velocidade era constante, né? A gente normalizou a velocidade, tá? É isso, muito bem. Portanto, né? Quando você deriva beta em relação a S, você vai obter o vetor direção normalizado, tá? Beleza. Ok. O círculo. Parametrização do círculo. Círculo, vamos dizer, centrado na origem de raio R. Ok. Comprimento de arco. A gente conhece a função comprimento de arco, não conhece? Qual seria? De 0 a t. A gente já conhece ela. Né? Sem integrar, você já tem que saber, né? É isso aqui. Correto? A gente já sabe, né? Geométrico. Você tem o círculo, o ângulo T é S. Se T é isso, o comprimento de arco é R vezes T. Agora, se você integrar, você já sabia, né? Mas se você calcula a integral, tem que dar a mesma coisa. Qual é a derivada disso? É fazer... Você faz uma rotação de 90 graus, né? Menos R seno T, R cosseno T, né? Calcula a norma disso. Isso aqui é U, perdão. U e U. Ah, ficou muito feio isso aqui. Seno U, cosseno U. Aí a norma tem a mesma norma do vetor posição, né? Porque você fez uma rotação. Vai dar R. Pronto, que você já sabia fazer, tá? Agora você quis se complicar um pouquinho calculando a integral. Beleza, então agora você tem que achar T como função de S. Quem é T como função de S? S sobre R. Aí beta vai ser então beta de S. Vai ser alfa de T. Aí você substitui T na equação que era definida, que definia alfa, né? R cosseno de S sobre R, R seno de S sobre R. Pronto. Mesma coisa, aí se você calcular a derivada
da função beta, o vetor tangente, pela regra da cadeia, você vai obter menos seno de S sobre R, cosseno de S sobre R, que é um vetor unitário. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Elipse. Parametrização da elipse. Vamos pegar aquela elipse que a gente já estudou aqui. A cosseno T, B seno T. E aí? Dá para calcular sem fazer conta? Comprimento de arco? Eu acho que teria que fazer integral. Tá, fazer integral. Então vamos lá. Derive a função. Vai dar menos A seno T, B cosseno T. Agora eu calcule a norma. Dá quanto isso? A quadrado seno T, Vamos deixar a quadrado primeiro. seno quadrado. A quadrado, seno quadrado de T, B quadrado, cosseno quadrado de T. Bom, a gente tem... Vou ter que apagar essa parte aqui, porque o quadro acabou. Tudo bem. A gente tem umas relações com A e B. Vocês lembram as relações de A e B na hipérbole, na elipse? A é o raio maior e B é o raio menor. Vocês lembram das relações? Se não lembra, não tem problema não, só falar, sim ou não. Se eu não me engano, A é o raio no eixo X E, e B é o raio no eixo Y. isso, mas eles têm relações. Eles têm relações com o eixo focal, com a distância focal. Oi, Gabriel, pode falar. Uhum. Isso, então você tem aqui A, digamos que essa distância seja A, esse seja B, e a gente tem os focos, né? Essa distância aqui é C. Então a gente sabe que se você rodar... você sabe o seguinte, que A, essa distância, é igual a essa, né? A. Então, A quadrado é B quadrado mais C ao quadrado, né? Isso. Daí, você tem o que? O C... não, peraí, C, isso. Então você pode fazer isso, deixar em termos do seno, por exemplo. Então cosseno é 1 menos seno. Então vai ficar 1 menos seno. Isso, vai ficar A quadrado menos 1 seno quadrado de T menos B quadrado. E mais B quadrado. Certo? Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado, certo? Multiplicado por B quadrado, fica B quadrado menos B quadrado seno quadrado, correto? Agora, A menos B ao quadrado menos B quadrado é C quadrado. Então vai ficar C quadrado seno quadrado de T mais B ao quadrado. Tá certo? Concordam? Discordam? Bom, que mais? Qual a excentricidade da elipse? Alguém lembra? Excentricidade.
C sobre A, né? É a distância focal sobre o raio maior. Beleza. Então, se você dividir aqui por A, quer dizer, se você fatorizar o C, como é que fica? C quadrado, que multiplica C no quadrado de T, mais B quadrado sobre C ao quadrado. Beleza. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Bom, então comprimento de arco, vamos dizer a partir do zero, vai ser assim, ó. Integral de 0 a t. O c sai aqui, né? Você vai sair quando calcular a raiz. Aqui ficaria a raiz quadrada de c no quadrado de u, né? Mais b quadrado sobre c quadrado. Deu. Alguém sabe fazer esse integral? Alguém sabe achar essa primitiva? Alguém já tentou fazer esse integral no curso de cálculo integral? Mas esse integral é igual a essa aqui. O que tem esse integral aqui de especial? Alguém lembra? Essa, perdão, essa. Alguém lembra desse integral? Essa não dá, se eu não me engano. No que? No que, Gabriel? Os métodos que a gente utilizava, tipo, no método de cálculo, Alguém entendeu o que o Gabriel quis dizer? Eu acho que ele não tem função elementar que represente esse integral, né? Ele pode ser representado por funções elementares. Isso. Ou a gente não sabe calcular. Então, quando você calcula, ela não tem uma expressão que dependa de, sei lá, polinômios em T, cossenos, senos, exponencial, logaritmo. Você não tem como expressar ela como função de funções elementares, né? Isso aqui também. Você não vai conseguir achar uma fórmula fechada para isso. Isso se chama integrais elípticas. Elípticas, tá? Era isso que você queria dizer, Gabriel? Era. Tá bom. Aí, integrais elípticas, né? Bom, se você deixar com cosseno, vai aparecer a excentricidade. Aí a fórmula fica aqui mais simples, tá? Mas tudo bem. Integral elíptica. Então aqui, ó, a curva que segue do círculo, elipse, dificuldade, já o comprimento de arco não pode ser calculado explicitamente, tá? Então, de novo, para que isso? Para complicar? Não, a gente vai usar o comprimento de arco como parâmetro para resolver problemas que você não teria como resolver a priori com qualquer parâmetro, tá? Só que tem essa dificuldade de que a maioria das vezes calcular a função de comprimento de arco vai dar uma fórmula mais elaborada, tá? Aí depois que a gente usar essa função comprimento de arco para definir o que a gente tem que definir, a gente pode voltar e usar qualquer parâmetro, tá bom? Verificar que essas coisas não dependem de um parâmetro especial, essas coisas que a gente quer estudar agora. Bom, espiral logarítmica. Bom, alguém pode me dar
a parametrização da espiral logarítmica está no livro da Kate, na página 41. Espiral logarítmica. Como se fosse um círculo com o raio variando na exponencial elevado a t cosseno t, Elevado a t, cosseno t, elevado a t, seno t. Beleza. Comprimento de arco, vamos lá. Então, os exercícios que vêm depois dessa sessão, quer dizer, a sessão anterior também, você tem que derivar. A gente vai ter que derivar todo o tempo todo, tá? Calcular derivadas, geometria diferencial. Como é que fica então? Elevado a t, 1 menos seno t, elevado a t, 1 mais cosseno t. Concordam? Tá bom, Marcelo, João, Gabriel? Pronto. A norma raiz quadrada, aqui vai ser 1 menos seno de t ao quadrado mais Professor. 1 mais... Diga. Ali na primeira coordenada não seria E elevado a t cosseno t menos seno t? Exatamente. Boa. E aqui? Muito bem. Obrigado, João. Vamos lá. Seria então cosseno t menos seno t, beleza. E aqui vai ser seno t mais cosseno t. Aqui seria quadrado de cosseno t menos seno t. Aqui seria o quadrado de seno t mais cosseno t. Pronto. Então, vai ficar elevado a t, raiz quadrada de quem? Aí que será cosseno quadrado mais seno quadrado, duas vezes, né? Dá 2. Tá bom? Tá bom? Ou falta alguma coisa? João? Tá certinho, porque o 2 seno t vai se cancelar com o outro, vai ficar só 2. Beleza. Então, quem é S? Quem é T como função de S? Ah, perdão, ainda tem que fazer a integral, né? S vai ser integral, vou pegar de novo do zero. O zero faz sentido? Faz. Do zero a T, alfa linha de U, raiz de 2, integral de 0 a T, elevado a U de U, correto? Que vai dar quanto? Elevado a T menos 1. Então, que é T? Que é T? Tem que isolar T, tá bom? ln de S sobre Logaritmo raiz de 2. log S sobre raiz de 2 mais 1. Muito bem, João. Então, como que fica? Beta de S vai ser alfa de T. Então, você vai ter o que? Exp disso aqui dá quanto? Exp de T vai ser quanto? Esse é o argumento. Esse raiz de 2 mais 1 cosseno disso aí. Do log
Isso sobre raiz de 2 mais 1. Depois, mesma coisa. Então, de novo, para quê? Para complicar? Parecesse que sim, né? Sexta-feira, você está aprendendo a complicar sua vida às 8 da manhã. Será que é isso mesmo? É claro? Então o processo é simples, né? Você encontra S como função de t. E aí depois você isola t, substitui t pela expressão em S na parametrização alfa e você obtém a curva beta, tá bom? Pergunta: qual é o gráfico da espiral logarítmica? Qual o traço? Marcelo, você tinha falado da sua ideia lá. É como um círculo que faz o quê? Cujo raio varia de acordo com a exponencial. Isso, então, Provavelmente então por exemplo, aqui. uma espiral, né? Isso, então a origem está aqui, certo? Você está, digamos, com t igual a 1. Então o raio é exp de 1, tá? Mas o ângulo é t aqui, tá? T. Aí se você aumenta o t, o que que acontece? O raio aumenta ou diminui? Vai aumentando e você vai abrindo. Isso, então vai fazer assim, né? Então é uma coisa assim, né, Marcelo? Muito bem. Agora eu vou propor para vocês o exercício. Olha o seguinte exercício bacana. Pega um quadro, um quadrado. Tem um quadrado. Aí no centro do quadrado você tem um cubinho de açúcar. Tá? E em cada canto você tem uma formiga. É claro? Aí as formigas, elas vão competir para comer o açúcar, tá? Só que elas não vão andar em qualquer direção. Elas vão andar olhando para a formiga da esquerda, da direita, tá? Então ela começa a andar, só que ela sempre vai na direção que está indo a formiga da direita, tá? Mesma coisa aqui. É claro o enunciado? Acho que na direção da formiga mesmo. Isso, a formiga está aqui, ó. Eu sou a formiga. Aí eu estou olhando pro açúcar. Eu não vou olhar para ela para andar. Eu vou olhar sempre para a formiga da minha direita. Então eu vou me movimentar nessa direção. Mas eu quero chegar no açúcar. Eu não vou esquecer do açúcar. Eu vou querer chegar no açúcar, mas sempre atento à formiga da direita. Então vocês vão ter que provar com esses dados que essa formiga faz exatamente o caminho da espiral logarítmica, tá? Todas, né? Ou seja, desse problema físico, vocês vão chegar nessa fórmula. Tá? E a dica é a seguinte: que significará olhar para a formiga da direita, geometricamente falando? Que significará? Tangente de deslocamento dela é na direção da distância dela para a formiga. Isso, então a trajetória da formiga, você pega a tangente. A tangente tem que bater lá, a reta tangente, em cada ponto tem que bater exatamente onde está a outra formiga. É isso. Bom, você vai ter a reta tangente
aqui e ela vai apontar onde está indo a outra, em cada ponto, tá? A cada ponto. Daí você consegue chegar nessa fórmula, tá? Então esse exercício estrela 5 pontos, tá? Esses exercícios, lembre que não é obrigatório e só pontua quem entregar primeiro, tá bom? Ok, agora sim podemos começar a aula de hoje com um tema novo. Alguma pergunta, gente? Teoria local das curvas planas. Fórmulas de Frenet. Fórmulas de Frenet. Tá. Bom, então nessa sessão a gente sempre vai considerar alfa regular parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Pelo comprimento de arco. Ou seja, alfa é uma curva parametrizada, diferenciável, regular, parametrizada pelo comprimento de arco. Já pensou ter que escrever isso tudo? Então a gente, em vez de escrever isso tudo, escreve assim: alfa, curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Mas essa parametrizada tem tudo isso no meio, né? Parametrizada, regular, blá 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 blá, tá bom? O que significa isso então? Em vez de T, a gente vai usar S como parâmetro. Tá? Mas esse, tipo, a gente muda de letra, né? Mas esse tem o significado de ser o comprimento de arco. Isso quer dizer o que em relação ao vetor tangente? É igual a 1. Muito bem. Então, o que quer dizer isso tudo? A gente vai pegar curvas regulares, o parâmetro vai ser chamado de S e vai ter essa propriedade, tá? Beleza. E tudo bem. Então vamos lá. O vetor tangente, tá, alfa tem coordenadas x e y, tá bom? X de S, y de S, ok? A derivada vai ser denotada com t de tangente, tá bom? T. Nessa seção o t não vai ser parâmetro, o t vai ser um vetor, tá bom? Vetor tangente. Seria quem? X' de S, Y' de S. Beleza? Tudo bem até aí? A letra T vai ter outro significado aqui, tá? A gente não vai usar mais como parâmetro, agora vai ser um vetor. Vetor especial, vai ser o vetor tangente à curva, tá? Bom, então pergunta para vocês. Eu quero um vetor normal a esse vetor tangente. Quem é esse vetor normal? Quantas possibilidades eu tenho? Vetor normal. Pegaria o representante do indutor modal Isso. da reta. Então, n de S vai ser vetor normal unitário normal
A T de S unitário e tal que essa base seja positiva. Base positiva. Então esse N não pode ser qualquer um. Agora tem uma condição especial. Então o que é esse N? Como você pega um vetor e cria uma base positiva a partir desse vetor? Lembre-se que T é unitário, tá? Você tem o vetor T. Como você cria uma base unitária a partir de T? Uma base ortogonal unitária. Rotaciona ele. Isso, você vai rodar, muito bem, Marcelo, você vai rodar ele em 90 graus. No sentido anti-horário, para ser positivo, tá? E esse vai ser o normal. Bom, em termos de x' e y', essa rotação se escreve como? Muito bem, menos y', x'. Tá? E ele é chamado vetor normal, tá? Vetor normal da curva alfa em S, tá? Ok. Ele é unitário? Sim, porque ele foi construído a partir de um vetor unitário. Ele é ortogonal a S, a T? É, porque você colocou ele... Aqui seria x', não, professor? Isso, muito bem. Muito bem, João, obrigado. X'. Né? Você pegou S e rodou, né? Você fez a rotação. Tá? N, então vamos dar um nome a N. N de S é chamado... Bom, T de S é o vetor tangente, né? T de S é o vetor tangente a alfa em S. N de S é o vetor normal. Aí ele tem duas propriedades. Além de ser normal, é unitário. Mas a gente não vai ficar falando isso. Unitário. Orientado, tá? Orientado. Ele tem uma orientação para a base ser positiva, tá? E normal a alfa em S. Tá bom. Que mais? Tá, então esse par tem um nome também. O par TS-NS é chamado referencial de Frenet da curva alfa. Na verdade é mais do que isso, né? Para cada T, para cada S você tem um par de vetores, né? Então o referencial é tudo isso. S, para cada S você tem uma base ortonormal positiva, né? Do plano. É chamado, então essa aplicação é chamada referencial de Frenet de alfa, tá? Referencial de Frenet. Por quê? Então, você tem a curva ali, você tem S, ali você tem o tangente unitário e o normal unitário orientado, tá? Referencial de Frenet. Beleza? Bom, para que serve isso? Isso serve para várias coisas. Quais são as propriedades de T? T, ó, se você olhar para T, você tem outra curva, né? Para cada valor de S você tem o vetor T de S. Essa aplicação é de que classe? Sem infinito. T infinito. Por quê? Porque alfa é de classe infinito. E T não é mais do que a derivada de alfa. Bom, e essa outra aplicação? Mesma coisa, você tem um número
e esse número associa um vetor, um ponto de R2. Então, essa de baixo será suave também? Será de classe infinito? Porque x é de classe infinito, y é de classe infinito. Então, x' tem que ser de classe infinito, y' também. Portanto, t. Aí, menos y' também é de classe infinito. Então, n também é de classe infinito. Então, essas duas aplicações são de classe infinito. Tá? Bom, que mais? O que eu posso dizer desses dois vetores? Qual é o ângulo entre esses dois vetores? Você pode derivar t de novo, né? Tem uma aplicação vetorial, né? Pode derivar. Qual é o ângulo entre esses vetores? Lembrando que t é unitário, né? Aula passada. Ortogonal, né? Quem falou? Isso, Sara, muito bem. São ortogonais. Tem um exercício da seção. Exatamente, eles são ortogonais. É constante, então a derivada dele vai ser, no caso, alfa. Se a alfa' tem norma constante, então o alfa do assim é ortogonal aí. Isso, muito bem, Sara. É isso, então, como t tem norma constante, ele e sua derivada tem que ser ortogonais, tá bom? Só que n também é ortogonal a t, então você tem essas duas equações. T é ortogonal a n e t é ortogonal a t', né? Então, qual a relação entre n e t'? Quantas direções ortogonais um vetor tem no plano? N e T são paralelos, né? Exatamente, eles têm que ser paralelos. Mas n é unitário, então t' é o múltiplo escalar de t. Esse múltiplo a gente vai denotar por k, tá bom? E esse k vai ser uma função de que classe? Quer dizer, você tem isso por geometria, né? Você tem que n e t são paralelos, tá? Então, n e t', né? Então, t' é o múltiplo escalar de n. Então, quem é k? Como isolar k dessa equação? É só multiplicar por n, né? Concordam? Do lado direito você vai ter 1 e do lado esquerdo você tem isso aqui, beleza? É claro para vocês? Pronto, então essa função, esse k vai ser uma função, né? Para cada valor de s você tem um valor de k. E de que classe vai ser essa função? Sem infinito, porque t' é sem infinito, n é sem infinito e o produto interno é uma aplicação de classe sem infinito, tá? Bom, em termos das entradas de alfa, como ficaria? T', quem é t'? Lembrando que t, quem era t? T é n', é alfa', certo? Então t' é quem? Sara falou, né? T' é alfa duas linhas, que seria quem? Y duas linhas, x duas linhas, y duas linhas. Então, como é que fica aqui, né? N era menos y', x'. Então, quando você faz esse produto interno, o que você tem aí? Muito bem.
Isso pode ser escrito como um determinante, certo? Certo, gente? Concordam comigo? Concordam comigo? Então qual é o significado dessa K, né? Essa K tem essa fórmula e qual é o significado geométrico dela? Então você tem alfa linha. Alfa duas linhas está na direção normal, né? Qual a área desse retângulo? K. É mais ou menos K, né? Porque K pode ser positivo ou negativo. Tá? Então você tem mais do que isso, né? Qual é o módulo de K? O módulo de K vai ser a área, né? Certo, João? Sim. Mas a área você tem um retângulo, né? E a base tem qual comprimento? Então qual é o módulo de K? Módulo de alfa Módulo de alfa duas linhas. Muito bem. Então você tem várias relações, né? Essa função K é chamada curvatura, tá? Então K de S é dita curvatura de alfa em S e K é chamada de curvatura, tá? Curvatura de alfa. Bom, tudo bem até aí? É tudo claro? Antes de entender o significado geométrico de K, o nome curvatura, a gente vai ter que achar uma equação parecida aqui com a derivada de n, tá bom? Então, da mesma forma que n é paralelo a t', o que eu posso dizer de n'? Bom, n' ele tem que ser ortogonal a quem? A n, né? aí. Porque n tem comprimento constante, correto? Mas você já sabia que n era ortogonal a t, correto? Então, qual é a relação de n com t? E de n' com t? São paralelos. São paralelos. Como achar a constante de paralelismo, né? Então, n' é lambda vezes t. Como achar esse lambda? O lambda seria o grosso termo de n' T. Isso, muito bem. Você multiplica com t, fica lambda, t vezes t vai ser 1, tá? Agora, quem é n' vezes t? É só usar as componentes, né? n' era quem? Menos y duas linhas, x duas linhas, concorda? T era x' e y'. Então quanto que dá aqui essa conta? Menos x, X', y duas linhas, y', tá certo. E o que isso tem a ver com K? É menos K, né? E você teria menos isso aqui, né? Menos K.
Então essas duas equações juntas são chamadas de fórmula de Frenet para alfa. Então T' é Kn e N' é menos Kt. Fórmula de Frenet de alfa. De Frenet de alfa, tá? Você pode escrever isso de forma matricial. Como? Vai pegar a matriz que tem como linhas T e N, né? Se você multiplicar essa matriz por 0k menos k0, você obtém que matriz? A matriz T', N', certo? Dessa fórmula aqui, beleza? Que pode ser escrita como NT', né? Então você tem uma equação diferencial aqui, um sistema de equações diferenciais que pode ser escrito matricialmente, tá? T', N' é 0k menos k0 Tn. Então a ideia que a gente vai fazer depois é tentar integrar essa equação diferencial, ok? Bom, fórmula de Frenet. O que mais que a gente pode falar? Bom, a gente tinha deduzido já. Tudo bem até aí, galera? Essa última parte é clara? É só reescrever essas equações, tá? Como matrizes, né? Lembre que essa matriz aqui, a linha é um vetor, né? Então essa aqui é matriz 2×2, tá bom? 2×2, todas as matrizes envolvidas são 2×2, com entradas reais. E variam com S, né? Se S varia, T varia. Bom, nós tínhamos já deduzido, né, que K, módulo dele, era igual ao módulo da segunda derivada, tá? Isso a gente deduziu geometricamente, né? Tudo a gente fez geométrico aqui, ó. Por causa, tudo bem, geométrica e algebricamente, porque a gente sabe, né, que esse determinante nos dá mais ou menos a área, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bom, que mais? Qual o significado dessa área? Então essa área também ela vai ter outro significado, não só ser a norma da curvatura, mas vai ser então a velocidade. Instantânea com que as retas tangentes mudam de direção. Da mudança de direção das retas tangentes. Das retas tangentes. Bom, por quê? Aí ela faz uma continha, né? Então fixe S0 e fixe S0 e considere esses dois carinhas, alfa' de S e alfa' de S mais H, tá? Chame de φ o ângulo que formam esses dois caras, alfa' de S0,
alfa esse 0 mais h, tá? Bom, quem é cosseno de φ? Você tem o ângulo e tem os vetores. Produto interno. Produto interno. O que mais, Gabriel? Sobre a multiplicação E quais são as normas desses caras? Por hipótese, 1. Então, cosseno é isso, certo? Beleza. Então, qual a relação de φ com esse comprimento aqui? Alguém sabe dizer? Como você expressa esse comprimento em termos de φ? Oi? Diga, Marcelo. o H é pequeno o suficiente para você dizer que é pronunciar da 5. Tem raio é igual a 1, enfim. Ou, tipo, você tem H, você vai... Eu acho que teria que fazer uma conta, né? Tipo assim, Que conta, João? tipo, isso, tipo, você eleva ao quadrado e faz o produto interno desses dois vetores e depois usa essa relação que o cosseno de φ é isso. E que a norma dos vetores é 1. Tipo, você faz produto interno desse vetor, dessa diferença com essa diferença mesmo. Isso. Então aqui vai dar cosseno φ mais 1, é isso? É isso, João? É, eu acho que é isso. Ou seja, 2 vezes Peraí que 1 não- menos cosseno de φ. E daí? Isso é a norma ao quadrado, né? Da diferença. Sim. E daí? Tá quase lá. Como tirar o seno daqui? Tem Dessa... que tirar a raiz, né? Pra ser a... Isso, a raiz. Mas e aí? Que ela escreve lá, né? Ah, só uma dúvida, o que a gente quer agora? A gente já expressou isso, esse quadrado dessa norma como sendo isso, né? Em termos de conceito. A gente quer O que a ver, gente quer agora? quer expressar isso em termos do seno de φ. Ah, em termos do C. Ah, ok. Uhum, temos o seno. Assim, o que eu quero é deduzir a fórmula que ela escreveu no livro. Vocês estão vendo o livro? Na página 44.
Ela descreveu essa fórmula aqui, ó. Eu quero que vocês deduzam essa fórmula. Bom, suponha que a gente deduziu essa fórmula. Aí eu vou calcular o limite, né? Então divide por H. Suponho que H é positivo, tá? Por H. H entra lá. Dividir por H. E pega o limite quando H tende para zero. Do lado esquerdo vai dar o quê? Quando H tende para zero. Isso aqui vai para onde? No quadrado de π sobre 2 menos Isso aqui tende aonde quando H tende a zero? Essa expressão aqui. É a norma de alfa. Norma de 2 em S0, certo? E o lado direito tende aonde? O limite do lado direito, isso tem que ser claro, é igual ao limite, quando H tende a zero, de φ de H sobre H. Mas o ângulo inicial era qual? Qual era o ângulo inicial? Quando... Aqui em φ de zero. Φ de zero é zero, certo? Porque quando o φ é o ângulo entre esse vetor e esse. Quando H é zero, os vetores são iguais. Então, φ de zero é zero, correto? Isso. Então, a norma é a Mas vai ser derivada, derivada, né? isso, em zero. Tá? Isso sai daqui, tá? Então, aqui você usa o que para calcular, né? Você usa bom, você aproxima, né, seno por φ, né? Porque φ está próximo de zero, certo? E aqui tranquilo. O que eu quero é que você deduza a fórmula que está amarela aqui. Como é que daqui você chega? Pode falar, Eu fiz João. a continha aqui. Pode falar, João. Cosseno de θ é o cosseno do dobro de θ sobre 2. Aí o cosseno de θ fica cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Aí com menos troca. Aí Pronto, fica então isso vai ficar duas mais vezes. seno ao quadrado de θ sobre 2. Espera aí, só um pouquinho. Cosseno de 2φ sobre 2, é isso? É isso? isso. Aí vai ficar duas vezes Isso, 1 isso. menos cosseno quadrado de φ sobre 2 mais seno quadrado de φ sobre 2, é isso? Isso. Aí vai Menos ficar... seno ao quadrado é seno ao quadrado de θ sobre 2. Φ, né? Φ sobre 2. Seno ao quadrado de φ sobre 2, que é 1 menos cosseno ao quadrado, Isso, mais muito o bem. outro seno. Aí fica Exatamente. 4 seno ao quadrado de φ sobre 2. Aí Pronto. quando você tira a raiz, Então fica 4 seno quadrado de φ sobre 2. Pronto, muito bem, João. Então daí você chega nessa alta interpretação da curvatura. Então a gente viu 3 interpretações, né? Mas o engraçado é que a gente não viu a interpretação que a gente quer, né? Por que chama curvatura? O que isso tem a ver com o ângulo, com as retas, a velocidade das retas? O que a gente quer saber porque é chamado de curvatura, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá.
Vamos fazer exemplos. Talvez fazendo exemplos a gente consiga, né? Então vamos ver. Geometricamente, então isso aqui é mais ou menos claro para vocês, né? O único passo que faltaria seria passar dessa expressão para essa, né? É só pensar na aproximação, né? Seno de x é quem? X menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais ou menos, não sei o que, né? Aí, quando você divide por... Então, o limite, né? Se você tem uma função que vai para zero, x está indo... x é uma função de t que vai para zero. Vou botar aqui φ, para deixar melhor aqui. Φ. Seno de φ sobre 2 vai ser φ sobre 2 mais menos φ ao cubo sobre 2 vezes sobre 8 vezes 3 fatorial mais φ elevado a 5 vai dar 2 elevado a 5 fatorial, né? Pronto, divide por h. O limite que vai sobrar é esse daqui, tá? Isso aqui vai para zero muito mais rápido, tá bom? Ok. Ô, professor, Oi, uma dúvida. pode falar, João. A gente poderia encarar também a curvatura como sendo tipo a aceleração? Então aqui está sendo mais ou menos isso, né? O módulo vai dar aceleração. O módulo, né? Tá? Tá certo? Mas o que a gente quer não é o conceito físico, a gente quer o conceito geométrico. Então pense nos exemplos mais simples. Você tem uma reta e um círculo. São as curvas mais simples, tá? Aí, o que é a curvatura? Então, a gente quer que a reta não tenha curvatura, né? Ela não se dobra. Ela é reta. A gente esperaria o quê? Se a curvatura fosse esse conceito geométrico. Então, esqueça essas contas todas que fizemos, essas três interpretações de K, e pense geometricamente. A gente esperaria que K fosse o quê para uma reta? Zero. Né? Ela é reta, ela não se curva. Ou ela se curva nulamente. E um círculo? Uma quadra constante. Tem uma curvatura constante. Se você pudesse andar lá dentro, você não notaria uma mudança no percurso que você estaria fazendo. Imagine que você está num túnel, né? Aí você sempre está se movimentando sem mudar de direção, né? Você não muda de direção. Quer dizer, você muda de direção, mas essa mudança ela parece constante, né? Então você gostaria que isso fosse uma constante, né? Tá? Então vamos ver se essa noção que está ali em cima, ela nos permite que seja isso satisfeito, tá? Então vamos lá, exemplos. Exemplo. Então você tem a reta parametrizada pelo comprimento de arco, tá? A gente tinha lá x0 mais SA, y0 mais SB. Para ser parametrizado pelo comprimento de arco, o que tem que satisfazer A e B? Gabriel. Isso. Beleza. Então vamos lá. Quem é T? Então, deriva isso aqui em relação a S. A e B. N é o quê? Você vai derivar. O melhor é fazer assim, né? Peraí, vamos fazer assim. X de S
é x0 mais AS. Y de S é y0 mais BS. Então, curvatura, né? É determinante x', y', x duas linhas, y duas linhas. É como que fica? A, B e aqui? 0, 0. Que é quanto? Pronto, o que a gente queria, curvatura nula. Outra forma de ver, né? A normal, quem vai ser o vetor normal aqui? O tangente calculamos, né? É constante. E o normal é constante também, né? São constantes. Então a variação das retas tangentes não não tem variação, né? Ela sempre, as direções tangentes são todas iguais, então não tem variação. Ok? E também, né, se você calcula alfa duas linhas, quem é alfa duas linhas? 0, 0. 0. Tá, então aquela área lá é nula, né? Vamos ver, agora o círculo, parametrizado pelo comprimento de arco, de raio R, cosseno S sobre R, seno de S sobre R. Então aqui é X, R cosseno S sobre R, Y é R seno de S sobre R. Aí você calcula K, K é determinante, X', Y', X duas linhas, Y duas linhas. Como que fica? Menos seno de S sobre R. Depois, cosseno de S sobre R. Embaixo, Menos 1 sobre R cosseno de S sobre R. isso. E aqui, menos 1 sobre R, seno de S sobre R. Tudo bem? Portanto, K vai ser o quê? 1 sobre R, constante. E essa constante não é qualquer coisa. Essa constante é o inverso do raio. Então faz sentido geométrico se o raio é pequeno. Então você tem raio R e a curvatura é 1 sobre R. Se o raio é pequeno, a curvatura é maior ou menor? Se o raio é maior. Maior, né? Enquanto maior o raio, você percebe menos a curvatura se você estivesse dentro do círculo, né? Em comparação ao outro. Então faz sentido, tá? Então, tudo bem. A definição, ela surge de várias formas, né? A gente poderia ter dado uma definição meramente geométrica, que é muito interessante, que iria demorar muito mais para chegar nessas fórmulas. Então ela opta por colocar primeiro as fórmulas, deduzir algumas interpretações e depois ir lá ver que realmente o nome de curvatura realmente vai medir a curvatura. Então, pelo menos nos dois casos que a gente tem como as curvas mais simples possíveis, né? Então, essas são as coisas que ele fez. Ela fez isso. Que curva que ela botou ali? Num círculo, isso, ela calculou a curvatura do círculo também, exemplo da reta e do círculo, tudo bem. Bom, que mais? O que acontece se eu mudo a orientação da curva? Então, por exemplo, o que quer dizer isso? Eu estou sendo percorrido num sentido. Eu vou mudar para percorrer no sentido oposto. O que acontece com a curvatura? O que acontece com a função K? Vou falar barra aqui para deixar mais simples. Então vou pegar a mesma curva
com o mesmo traço, o que vou fazer é percorrê-la na orientação oposta, tá? O que acontece com a curva nova? A curvatura nova, que ela vai ser? Então vejam só, ó. E alfa vai ser x barra y barra, né? Então x de s vai ser x de menos s, y barra de s vai ser y de menos s, concordam? Então quando você calcular k barra, você vai ter x barra linha, y barra linha, y barra x linha, x barra duas linhas, y barra duas linhas. Vai ser o que? Qual é a relação entre as derivadas de x barra e de x? Menos x linha. Uma é menos a outra. Isso, menos x linha. Derivada igual. Aqui vai ter menos y linha. A segunda derivada, Vai dar x duas linhas. pronto. Só que no caso do Isso, tudo bem. Isso avaliado em menos s, né? E aqui é avaliado em s. Isso seria menos k, né? Então você mudou o sinal, tá? Então a curvatura tem sinal. Isso é interessante, né? Então, ó, quando a gente pega o módulo, a gente também chama isso de curvatura absoluta, tá? A K, como ela tem sinal e ela depende, ela foi construída a partir de um vetor orientado, né? Você pega o vetor normal orientado, ele tem que ser uma base positiva. Então, às vezes você chama isso de curvatura orientada, né? E o módulo é a curvatura absoluta, tá? Isso é uma coisa que a gente não vai usar, é só uma observação. K às vezes é dita curvatura orientada e o módulo é dita curvatura absoluta, tá? Então, se você tivesse percorrido o círculo no sentido horário, a fórmula nos daria menos k, tá? Tá bom? Quando que k é zero, alguém sabe dizer? Quando que k é zero? em retas, obviamente, por vai ser zero, mas Não, em um ponto S. Você escolhe um S e você supõe que para esse S k é igual a zero. O que significa isso, das definições todas? T e T' são LD. Isso. Então você tem aqui em cima, ó, T linhas são LD, só que eles são como T e T linha. Eles são ortogonais, então pode ser LD com Isso, porque T é unitário. Pois T é unitário e T é ortogonal T linha, tá? Então, é isso, mas T linha é o que? Alfa duas linhas, né? Então a curvatura se anula nos pontos onde a aceleração é nula, né, João? Desculpa, não vi. O K se anula nos pontos para os quais a aceleração é nula, Verdade. tá? Só que isso não necessariamente acontece em todos os pontos, né? Então, Marcelo, na reta isso acontece em todos os pontos. A curvatura é constante, o A0, mas nesses pontos a segunda derivada
é nula também, né? Mas isso pode acontecer num ponto só, por exemplo. Vamos ver um exemplo disso. Ou em alguns pontos específicos. Considere o gráfico de uma função e suponha que essa função é assim especial para estar parametrizada pelo comprimento de arco. Isso não acontece sempre, tá? Então, esse exemplo meio que pode ser um pouco fictício, né? Nem sempre. É difícil achar um exemplo desse, mas tem. A alfa' tem que ser unitário. Quem seria a alfa'? Isso aqui, né? Para ser unitário, f tem que satisfazer o quê? Isso aqui, né? F tem que ser constante. F tem que ser constante. Então não é muito bom esse exemplo, não. Tudo bem, esse exemplo vai vir depois. Tá? A curvatura muda de sinal e ela pode se anular. Tá? Mas esses pontos onde ela se anula, eles são especiais. Então, por exemplo, suponha que você está fazendo esse percurso aqui. A curva faz esse percurso. Então, você está a tangente e a normal aqui. A curva ela está sendo percorrida no sentido indicado aqui, ó, de esquerda para direita. Tá, aqui vai ter a derivada e a normal. T e N, T e N. Tá. Ela pode mudar de sinal. Olha que aqui tem uma coisa diferente. Aqui, ó, a curvatura aqui nesse percurso ela está sendo côncava, né? Essa curva é côncava aqui e aqui ela é convexa, tá? Então compare com um círculo. Se você tivesse um círculo aqui, como seria a curvatura do círculo se for percorrido no mesmo sentido da reta da curva? E esse círculo positivo. Então a curvatura é diferente, o sinal é diferente, tá? Então aqui no meio, se ela for contínua, ela tem que se anular em algum ponto, correto? Pelo teorema do valor médio, do valor intermediário. Ela é positiva em um ponto e negativa em outro, então ela se anula, né? Mas essa observação que parece meio fictícia, ela tem sentido, porque na verdade a gente vai conseguir provar o seguinte, ó, a gente vai pegar a reta normal, e aqui também vai pegar a reta normal, tá? E a gente vai conseguir provar que para cada valor de S existe um círculo que é tangente à curva, tá? E o raio, e esse círculo tem a mesma curvatura da curva, tá? A gente vai conseguir provar isso. Pega um ponto da curva, pega a reta normal. Sobre essa reta normal sempre vai ter o centro de um círculo tangente a essa curva, que tem a mesma curvatura que a curva, tá? Então essa comparação com o círculo, ela não é tão
Assim, ela não foi tirada assim por mágica. Quando os caras começaram a investigar a curvatura, começaram por aqui. Como investigar a curvatura de uma curva? Aproxima por círculos. E aí vai ter um círculo que vai te dar exatamente a curvatura da curva no ponto. Tá? Existe um único círculo ali. Tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. A gente poderia ter começado a noção de curvatura por aqui também. É uma maneira. Tem poucos livros que fazem isso. Aí é muito mais interessante, porque você começa a investigar a curvatura desse jeito. E depois, no final, você chega naquela fórmula lá. Só que a gente iria demorar umas 2 aulas, 3 aulas para chegar lá, então melhor fazer como faz a Cat, tá bom? Que mais? Bom, o que a gente quer agora é se desfazer desse parâmetro que às vezes é difícil de encontrar, né? Por exemplo, cadê? A gente fez o exemplo da espiral logarítmica. Cadê a espiral logarítmica? Aqui, né? Então imagine calcular a curvatura disso usando essa fórmula. Que tal para vocês? Legal? Marcelo. Aí você não, deixa para amanhã, né? Amanhã eu faço. Então a ideia é se desfazer disso, né? Então, como que a gente se desfaz disso? Na verdade, essas definições geométricas que eu estou tentando que vocês visualizem, elas não dependem do parâmetro, tá? Encontrar esse círculo, ele existe, o raio dele existe e o centro dele existe independente do parâmetro que você esteja usando. Faz sentido geometricamente isso? Você esquece por um momento os parâmetros. Você olha só para o traço. Se esse círculo existisse, ele não tem nada a ver com o parâmetro que você escolhe para percorrer sua curva. Tudo bem. Dependendo do parâmetro que você escolheu, aquele raio desse círculo vai ser uma função do parâmetro, mas ele não tem nada a ver com o parâmetro. Você pode percorrer do jeito que for. Que esse círculo é mais ou menos. Então, depende do traço num pedacinho, pertinho do ponto, né? Então é isso que a gente vai querer fazer agora. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas a gente pode começar o raciocínio. Qual seria o raciocínio para a gente fazer? A gente precisaria... Então, o primeiro passo é você pegar uma curva com qualquer... Agora a curva, ela está parametrizada. Eu não posso usar T porque T está sendo usado para o vetor tangente, tá? Então, eu vou usar R como parâmetro. Ok? Bom, aí você reparametriza ela pelo comprimento de arco, chama de beta. Vou fazer alfa barra. Alfa barra. GS. Não, pode deixar beta lá. Beta GS. Vai ser a reparametrização de alfa pelo comprimento de arco. Okay? Aí você tem duas coisas. Por exemplo, como calcular o vetor tangente unitário com o parâmetro normal. Você tem o parâmetro que não é o comprimento de arco, certo? Você tem um vetor tangente. Eu quero que ele seja unitário. O que eu faço? Você divide pela norma. Porque ele é um vetor não nulo, né? Então, a gente vai ver o que? Se você calcula o vetor unitário de beta, o vetor tangente
de beta, ele vai ser a mesma coisa que pegar o vetor tangente de alfa e normalizar, tá? X' de R, Y' de R sobre a norma ao quadrado, sobre a norma de alfa' de R. Pronto, agora pega o normal unitário. Você faz a mesma coisa. Você pegar esse aqui e roda 90 graus. Y' de R, X' de R, e a norma continua igual. Esse quadrado, vou botar aqui esse quadrado fora. Quadrado, quadrado, quadrado. Ok. Pronto. E aí a curvatura, ela vai ser dada, né? Você relaciona então esse T. É por isso que eu queria botar a barra. Vou botar lá a barra. É mais fácil, né? Quer dizer, pode melhorar a notação essa barra. Então você vai relacionar T barra com T, N barra com T com N, né? Relaciona eles. Eles têm que ser iguais, tá? Você calcula K usando T barra e N barra. Então isso vai te dar uma função em termos de T e N. T e N são funções de R, tá? Então como que calculava a curvatura, né? K barra de S vai ser T' vezes N, né? Vezes N. Isso vai dar em função, uma função de T de N, né? E aí você vai ter uma fórmula para curvatura com o parâmetro qualquer que você escolheu, tá? Isso que a gente vai fazer. Mas hoje não vai dar tempo de fazer isso. Com isso a gente pode calcular a curvatura da espiral logarítmica, por exemplo, de um jeito simples. Diga, Gabriel. Como que é? Tem. Tem uma fórmula simples que a gente... Tem uma fórmula simples, só que chegar naquela fórmula não é tão simples, tá? Mas é uma fórmula simples. Por quê? Porque achar esse círculo, ó, essa é uma boa pergunta, Gabriel. Para achar esse círculo, ele tem que estar na direção, o centro está na reta normal, tá? O centro está na reta normal. E a gente pode provar que ele se encontra na intersecção da reta normal e de uma reta paralela à reta tangente, tá? E para achar a intersecção de duas retas, você precisa do quê? Resolver um sistema linear, tá? Tá bom? Eu posso explicar depois como achar esse centro. É porque, assim, seria não seria achar um raio de cima, cada um tipo de raio. Seria Então, o raio do círculo vai ser o inverso da curvatura da curva. Da curvatura absoluta, né? Mas tem uma fórmula. Eu vou colocar ela. Ela não está no livro, eu vou colocar ela. Vou falar um pouquinho dela na próxima aula, tá bom? Não, ele vai ser simples, porque que é mais fácil que tem em matemática? Sistema linear. É mais fácil que tem, né? Bom, é isso. Então, o que falta para terminar esse capítulo? Colocar
A curvatura como função de um parâmetro que não tem que ser necessariamente comprimento de arco. E fala um pouquinho desse círculo e desse ponto, né? Desse círculo e desse ponto, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Então, se você começa a percorrer a curva, você vai ter um monte de círculos, beleza? Aí os centros, aqui não, aqui é maior, né? A curvatura da curva é menor, o círculo tem que ser de raio maior. Aí esses pontos todos, eles formam uma outra curva, que ela não necessariamente é regular, tá? Esse é chamado esculatriz. Esculatriz. Da curva original, o ponto, o centro é chamado de... O círculo é chamado de círculo osculador, e o raio do círculo é o inverso da curvatura, tá? Então esse raio é chamado de raio de curvatura. Então a gente vai estudar um pouquinho essas coisas. E o nome disso também é uma palavra interessante também. Isso que a gente vai fazer na próxima aula. E aí tenta começar a sessão 5. A sessão 5, que é como as fórmulas de Frenet vão te dar todas as curvas regulares do plano, tá? Como você pode encontrar todas as curvas regulares a partir das fórmulas de Frenet. Tudo bem, gente? Então assim, a priori a prova ficaria para sexta, mas não se preocupe não. Se vocês precisam de mais tempo, não tem problema, tá? O importante é que as aulas continuem assim como estão sendo, com sua participação ativa, sempre opinando sobre, sempre respondendo as perguntas, tentando responder as perguntas, tentando acompanhar o livro e resolvendo os exercícios, tá? Bom, o tempo já acabou, né? Quem quiser sair pode sair. Quem tiver alguma pergunta sobre o exercício do livro, eu posso ficar mais um pouco, tá bom? Lembra que tem que entregar uma questão na segunda, né? E é isso, gente. Bom final de semana. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, João. Tchau, Sara. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?